Hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Tolerância intolerante, com base no livro do Dr. John MacArthur Jr., Princípios para a Cosmovisão Bíblica. Por favor, abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso de 1 até o verso 3. Efésios 4, 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós damos graças a Ti pela manhã desse domingo, que estamos na Tua presença e que vamos agora, depois de cultuar o Senhor e termos um momento de comunhão com os irmãos, meditar um pouco mais nas Tuas palavras, a fim de que possamos conhecer melhor ao Senhor e como devemos, Senhor Deus, proceder nesse mundo. Nos ajuda a termos o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, para a Tua glória. Amém. Tolerância intolerante, né? Que coisa mais contraditória. Mas é exatamente isso que a sociedade vive hoje. Depois da época chamada modernismo, que nós já vimos, onde o homem foi colocado no centro e o homem era o fim de todas as coisas e o fiel da balança, né? Poderia até usar esse tipo de expressão. Ou seja, tudo era concentrado no homem, tudo era para o homem, e o homem tinha a resposta para tudo. Então, depois desse período moderno, né, que é marcado há cerca de 50 anos, até 50, 40 anos atrás, você tem o chamado período pós-moderno. Pós-moderno. Estudamos bastante isso semana passada, e há uma parte do livro que eu acabei não lendo, mas é um testemunho de Bill Clinton. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Numa fala dele. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Em 2001, logo depois do ocorrido com as Torres Gêmeas, ele vai a uma universidade e ele diz algumas palavras. Preste atenção. Isso é considerado o maior discurso pós-moderno, né, ou pelo menos o que marca o início do pós-modernismo em 2001, o discurso de Bill Clinton. Você pode não se dar conta de quão profundamente esse tipo de pensamento... Espera aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Um pouco mais abaixo. Isso. Você pode não se dar conta de quão profundamente esse tipo de pensamento penetrou na consciência contemporânea, mas ele já tomou conta do mundo acadêmico e secular 2 meses após o dia 11 de setembro de 2001, o dia que ocorreu o ataque terrorista ao World Trade Center e ao Pentágono. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, proferiu um discurso na Universidade de Georgetown, no qual ele sugeriu que o senso arrogante de justiça dos norte-americanos era, em parte, responsável por ter feito a nação um alvo do terrorismo. Veja só, depois dos terroristas derrubarem as Torres Gêmeas, atacarem o Pentágono, e vocês se lembram que existe uma terceira frente que eles estavam agindo, que era no outro avião, né, num avião que teve que ser derrubado, se eu não me engano foi pelos próprios passageiros, né, que invadiram, não é isso? Invadiram a cabine e conseguiram derrubar para que não acabasse com outra cidade. Então, depois de tudo isso, de homens loucos que fizeram isso, o presidente da República, né, o presidente dos Estados Unidos da América, ele vai a público e diz: o problema não são os terroristas em si, o problema é o senso arrogante de justiça dos norte-americanos.
É, né? É, tu viu aonde? Uhum. Uhum. A gente não tem noção do que acontece, não, né? Aparentemente, para Clinton, toda a confusão poderia ter sido evitada se todas as pessoas de ambos os lados tivessem simplesmente se dado conta de que não existe tal coisa como uma verdade absoluta ou universal e que, portanto, nenhuma ideologia merece briga. Então, ele começa a dividir a culpa. A culpa é dos terroristas e a culpa é dos norte-americanos. Dos terroristas, porque eles são radicais religiosos. E o único problema deles é que eles tomaram uma verdade absoluta e eles matam e morrem por conta dessa verdade. Pelo lado dos americanos, é porque o americano tem um senso de justiça acima do normal e que acha que a verdade tem que ser estabelecida a todo custo. E esse é um problema que fez com que os terroristas fossem incitados para fazer aquilo. Então, eles não fizeram porque são maus, simplesmente, mas porque foram incitados pelo senso de justiça exacerbado dos americanos. Parece uma coisa maluca um negócio desse, mas esse é o pensamento pós-moderno. O mundo só é mau por conta da verdade. Como é que a gente vai estabelecer o vínculo da paz, que a gente leu lá em Efésios 4, quando não estiver mais pensando em verdades absolutas? Quando você tiver a sua, eu tenho a minha, e a gente não discute por essas coisas. Aí, muito próximo da gente, tem aquele que se chama de você não discutir política, religião e futebol. Dos três, só tem um que realmente você não deve discutir, que é futebol. Não vale a pena. Mas política e religião, se você não discutir política, se você pensa assim, não, eu não gosto de política, você vai ser governado por quem gosta. Está aí o exemplo do Brasil. Quanto tempo a gente foi governado por quem gostava de política e deu no que deu. E religião, se você não discute, se você não fala a respeito da verdade, e esse é o grande ódio do pensamento pós-moderno, porque, em tese, o pensamento pós-moderno não deveria ter raiva do cristianismo, porque é mais uma verdade. O problema é como nós colocamos essa verdade. Para o cristão não é mais uma, é a verdade. Cristo não é um profeta, é o profeta, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então não tem um segundo, não tem um terceiro, não tem uma multiplicidade, não tem como você discutir essas coisas. O cristianismo é taxativo. Todas as outras religiões, elas são ecumênicas, elas estão sempre prontas a algum tipo de flexibilidade, né? Eu acho estranho, porque o mundo muçulmano é muito flexível, né? Não é nada flexível, muito menos do que o cristianismo. O discurso muito mais. Agora, por que eles têm menos ódio do mundo muçulmano do que do mundo cristão? Alguém pensa? Porque o muçulmano é comprar, né? Tem as... Imagina, tem as... O celular está dando referência aqui. Tem as causas primárias e as causas secundárias. As secundárias podem ser essa, comprou, né, tem muito dinheiro, então está influenciando e tudo mais. Então, são causas secundárias, mas primariamente eles são inimigos, eles têm um inimigo em comum. Eu acho que eu já falei isso aqui no sermão. Eles têm inimigos em comum. O inimigo em comum do muçulmano e do pós-moderno é o cristianismo. Então eles vão fazer de tudo, eles se juntam para poder acabar com o cristianismo, né? Salmo 2. Salmo 2 é isso aí. Eles se reúnem para derrubar o Filho de Deus. Então, esse é o motivo, né? Esse discurso aqui, se você quiser pesquisar na internet, você pode ler. Você vai ver que é o primeiro discurso em que se tem exatamente o pensamento pós-moderno sendo aplicado à vida. O problema não é a verdade. Veja que eles se descolam da realidade, porque a realidade é muito clara.
Foram homens loucos que se juntaram para destruir uma nação. Isso é a verdade. Mas aí no pós-modernismo, você tem a inversão dos valores. A vítima passa a ser o algoz e o algoz passa a ser a vítima. Agora, o americano que foi atacado deve se sentir também parte da culpa. Você vê, o pensamento hoje é que, por exemplo, no Brasil houve muita escravidão. Então nós temos uma dívida, né, com os negros. É uma dívida que não paga, né, é eterna. Com negro, com índio, porque nós invadimos a terra deles e trouxemos os negros presos para cá. Então a gente deve... Que loucura! Eu não prendi ninguém, eu não roubei ninguém, eu não... O que eu tenho a ver com isso? É completamente injusto uma coisa dessa. Você não fez nada, você não prendeu nenhum índio, você não tomou a terra de um índio, nem levou escravo negro. Isso, perfeito. Se é minha, eu faço o que eu quiser, né? É isso aí. Continuando ainda no discurso de Clinton, ele diz assim: ninguém tem a verdade, disse ele aos estudantes. Vocês estão numa universidade que basicamente crê que ninguém nunca tem a verdade toda. Nunca nós somos incapazes de alguma vez ter a verdade completa. Nunca. Aí deve ter um ponto aqui, né? Tá faltando. Nós somos incapazes de alguma vez ter a verdade completa. Os terroristas, sugeriu Clinton, estão sendo brutais e intolerantes apenas porque acreditam serem donos da verdade, enquanto que as atitudes mais tolerantes de nossa sociedade são enraizadas na compreensão de que a verdade absoluta é impossível de ser conhecida. Isso aqui é uma herança americana, dizer que a verdade absoluta não pode ser conhecida. A herança americana não é essa. A herança dos Estados Unidos é puritana. É baseada na palavra de Deus. Isso aqui é uma inversão do que é. Veja só, o sujeito chega ao ponto de mentir no discurso para poder corroborar com o ponto dele. Reescrever a história. Isso é muito sério. O Obama fez isso também. Ele disse que os Estados Unidos não eram uma nação provida do cristão puritano, não. Porque os Estados Unidos era uma mesa. Quem diz isso, quem diz isso é o Obama, né? Obama foi uma sequência de Exato. Como é? Pois é, Deus encerrou aquele ciclo, né? Aí você vê que aí todo mundo se junta contra. É uma coisa coordenada. Nos Estados Unidos você tem até mesmo traduções que são feitas de falas de Trump, são feitas da maneira errada, são equivocadas, são mal feitas, coloca a palavra na boca dele. A mesma coisa acontece aqui no país. Simplesmente por um motivo, não é porque são dois defensores do cristianismo reformado, não. Só porque os caras resolveram dizer assim: olha, agora nós vamos ser conservadores, os princípios morais vão ser restabelecidos, a história vai ser contada como realmente foi. Só isso aí. Só isso aí. Falando, por exemplo, em questão da verdade, existe uma comissão dentro do parlamento brasileiro que se chama Comissão da Verdade. Veja só, como é que você estabelece a verdade histórica, né? Alguém já falou que você quer mentir sobre a história, contrate um historiador oficial, né? O que é o historiador oficial? Você contrata uma pessoa para contar a sua história. Ele vai contar uma história ruim?
Ele só vai contar a história boa, né? Historiador oficial do Brasil, só vai contar a história boa. A IPB, inclusive, tem um historiador, né? Eu espero que... Ele é um homem fiel, graças a Deus. Tem contado a história da IPB de maneira correta. Mas não é a coisa mais imparcial do mundo, né? Não é. Aí você vai para a Comissão da Verdade. Quem é que está contando a história sobre o regime militar? Os que foram contra. Aí você bota todos os participantes, eles se dizem vítima de um regime e eles vão analisar o regime. Meu Deus do céu, alguém pode pensar que vai sair a verdade de uma situação dessa? Eu não estou analisando, eu não estou defendendo aqui o regime militar, não estou dizendo que foi bom, que foi ruim, eu estou só pensando na comissão. Não se estabelece a verdade só de um lado, né? Precisa ter o outro lado. Quem foi que participou daquilo ali? Na hora, mas preste atenção, na hora que foram delegados agora componentes dessa comissão, que são militares, aí vocês viram, meu amigo, viraram... Mas a comissão não é da verdade. O que eles estão procurando não é a verdade. A verdade, ela precisa ser contada dos dois lados. Não é que a verdade só tem um lado. Você escuta a história de uma pessoa que envolve outra pessoa. Aí você escuta e você já toma por verdade. Você está pecando, irmão. Isso é injustiça. Você tem que ouvir o outro lado. Uma história não tem uma verdade, só tem os dois lados. Aí depois de ouvir os dois lados, você às vezes não sabe ainda quem está com a verdade. Agora imagine uma comissão que escuta um lado e dali já tirou a conclusão. Não pode ser assim. Isso precisa ser feito. Mas aí a intolerância dos tolerantes. Toda a tolerância deles vai por água abaixo. Eles chamavam o regime de um regime intolerante. Aí na hora de avaliar o regime, o que é que eles são? Intolerantes. A veneração da tolerância pelo pós-modernista é uma característica óbvia. Mas essa versão da tolerância é, na verdade, uma distorção perigosa da verdadeira virtude. Aliás, tolerância nunca é mencionada na Bíblia como uma virtude. Interessante isso, né? Exceto no sentido de paciência, longanimidade e mansidão, que foi o texto que a gente leu. De fato, a noção contemporânea de tolerância é um conceito pateticamente fraco comparado ao amor que as Escrituras ordenam aos cristãos que mostrem aos seus inimigos. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O que é que a tolerância mundana diz? Não diga a verdade. Não pense que o que o outro está fazendo é errado, porque você pensa diferente. Na verdade é um ponto de vista diferente sobre a coisa. Então sempre, para a tolerância do mundo, como é baseada numa verdade volátil, o que eu estou pensando, eu estou vendo que o outro está fazendo, o cara está se matando, por exemplo, para usar o argumentário absurdo, né? Você leva para o absurdo para ver se aquela tese ela funciona. O cara está se matando. Eu disse: não, pai, você não deve fazer nada não. Ele deve ter os motivos dele, deve estar descontente da vida dele. A tolerância é o conceito subjetivo de diversidade. Isso. Agora, se ele estiver querendo me matar, usa essa tolerância também. Eu tenho que entender, é a vontade dele. Ele quer me matar, então eu tenho que deixar ele me matar, porque é o desejo dele. Esse tipo de tolerância vai levar a raça humana para a destruição, né? Não tem como você sair disso. Caio. Perfeito. Uhum. Perfeito. Ele vai dizer até isso, muito parecido com isso, no parágrafo seguinte, quando ele diz assim, que os nossos avós, quando falavam de tolerância, eles estavam em mente com uma coisa completamente diferente de hoje. O que era tolerância?
era você tratar com bondade o que está errado. É longanimidade, é paciência, é humildade. Você sabe que o outro está errado, mas você não vai passar por cima do outro porque ele está errado. E isso, suportar o defeito do outro, né, ser tolerante com o defeito do outro, é ter paciência. Agora, se eu vejo que o outro está errado e eu fico calado, isso não é tolerância. Isso não é ser bom com o outro. Porque Deus é a referência de bondade. Como é que Deus é bom e quando chega no domingo e Ele vai falar comigo, Ele não diz o que eu preciso ouvir? O Deus de muitos irmãos nossos não é o Deus que fala a verdade. Porque quando a pregação fala a verdade a respeito de algo que fere aquela pessoa, ele se revolta com o pregador. Eu vi isso, né, da boca de um presbítero, que o que se precisa no domingo é ouvir uma pregação que conforte a pessoa, porque ninguém aguenta passar a semana todinha atribulada e chegar no domingo e de receber pancada. Isso é o pensamento. Eu nunca vi ele se arrependendo disso. Ele permanece sendo presbítero da igreja pensando nesse tipo de coisa. Então o nosso Deus é um Deus que não fala a verdade, porque no domingo ele tem que me afagar. Mas se seu filho, né, ele é insistente num pecado e você não toma atitude, você simplesmente fica passando a mão na cabeça dele, você não é bom para ele. É preciso falar a verdade. Coração, perfeito. Até que um dia ele resolveu, né? A tolerância tem dessas coisas também, né? Tem a hora certa de agir, né? O intolerante é o que é precipitado. Então o mal está na minha frente, então eu tenho que fazer algo agora. Só que a tolerância ele faz pensar com mais sabedoria. Tem a hora de agir, e você não está sendo conivente. Você está esperando a hora certa de tratar o pecado. Você sabe que é errado. Você está esperando ali o momento certo de poder falar com aquela pessoa. Porque tem momento que você vai falar a verdade. Como não está na hora certa, você vai levantar a ira da pessoa. O sujeito já está, né, por exemplo, uma comparação. Você tem alguém que está embriagado. Ele perdeu a noção do que está fazendo. Aí você senta aqui, seu bêbado. Não beba demais. Não faça isso. Você já pensou nos seus filhos? Você está vendo o tipo de exemplo que você está dando para os seus filhos? O cara está bêbado, ele vai rir da sua cara. Vai ficar uma palhaçada, né? Porque ele vai ficar rindo da sua cara, lhe dá um abraço, quer lhe dar um beijo, muito obrigado. Aquela coisa bem melosa. Ele está nem aí. Se ele chorar, ele nem se lembra. Então, não é a hora de você dar lição de moral. Isso não é ser tolerante com o pecado. Isso é ser sábio. Naquela hora, o que você vai fazer com o bêbado? Vai deitá-lo, deixa descansar, né? Você, inclusive, vai fazer isso para preservar a reputação daquele filho de Deus, né? Que errou, que pecou, que está ali errado. Mas você não vai expô-lo ao público, ficar brincando, tirando brincadeira com a cara dele. Nem também vai querer dar uma lição de moral. Isso, lembre do caso de Noé, que os filhos vieram encobrir a vergonha do pai. No outro dia você vai conversar com ele, aí você vai dizer a verdade. Mas para o mundo, uma situação como essa é engraçada, é legal, porque não tem nada demais você ficar embriagado. É engraçado, ele está ali destruindo a família dele, mas é muito engraçado. Não tem graça nenhuma, né? Não tem graça nenhuma. Precisa ser tratado no momento certo. Oi, Mariana.
Uhum. Vocês viram o que aconteceu na Bienal do Livro no Rio essa semana? Né? A capa do livro, você não disse que tem nada de errado ali, né? Eu não me lembro como revolta, sei lá, uma guerra, não sei de que, dos Vingadores. Isso é uma coisa bem inocente, uma coisa que não tem nada demais. Lá dentro, homens se beijando, cenas de sexo e tudo mais. Aí o prefeito do Rio de Janeiro tem trocentos defeitos, vocês sabem, mas ele tentou fazer alguma coisa certa ali, ele mandou recolher. Ele foi no modo errado, eu sei que juridicamente ele se perdeu, né? Passa vergonha, né? Porque não faz do jeito certo, acaba se perdendo. Mas ele tentou fazer alguma coisa, porque não é possível você vai tolerar uma coisa dessa com seus filhos. Os filhos, um prefeito, ele tem como cidadão seus filhos. É assim que a Bíblia diz. Então você vai ver um negócio desse acontecendo na sua cara, não vai fazer nada. Essa é a grande pauta, né? Dizem que o nosso governo federal perdeu a mão porque está passando nas pautas dos costumes adiante da pauta da economia. Isso é um pensamento mais ímpio possível. Quer dizer que então a moral deve se submeter à economia? Quer dizer que a gente vai deixar o mal campear, fazer todo tipo de desgraça desde que a economia esteja bem? Isso. Lá em Efésios, não é isso? Atos 19, isso mesmo. Porque o povo hoje, você vê isso da boca dos crentes, irmãos. O governo, a gente apoiou e tudo, mas o governo, em vez de estar pensando em economia, fica pensando em pauta moral. Irmão, a gente está aqui para quê? Tudo que a gente fala aqui é justamente isso, é dizendo que primeiro vem as coisas de Deus, primeiro vem família, primeiro vem a decência, depois vem dinheiro. Aí quando o governo tenta fazer isso, a gente diz, não, está errado, é para fazer o contrário. É importante, eu sei que é importante, tem muita gente passando necessidade, mas está sendo feita alguma coisa. Agora, tem que agir, tem muitas frentes no governo para agir, não é uma só. Tem muita coisa para ser feita. Eu não sei se vocês viram também outra coisa que aconteceu nessa questão da Bienal, é que um youtuber chamado Felipe Neto, já ouviram falar nele? Ele comprou 12 mil exemplares desse livro para distribuir. Preste atenção no seu filho, o que é que seu filho está assistindo. Não deixe ele assistir esse miserável. Felipe Neto, preste atenção, veja lá no histórico do seu filho se ele está assistindo isso. Não permita, não se pode dar audiência a alguém que milita com o seu dinheiro. Eu não sei, eu não conheço ele não, mas eu só soube disso aí. Ele comprou 12 mil exemplares para distribuir. 1000 vezes. Previsivelmente, a gente já está se aproximando do fim. Previsivelmente, a beatificação da tolerância pós-moderna tem tido seus efeitos desastrosos sobre a verdadeira virtude em nossa sociedade. Nesses tempos de tolerância, o que era proibido passou a ser encorajado, estava falando agora, né? O que era tido como imoral, agora é festejado. Infidelidade marital e divórcio foram normalizados. Impureza é o lugar comum. Aborto, homossexualidade, perversões morais de todos os tipos são aclamados por grandes grupos e entusiasticamente promovidos pela mídia popular. A noção pós-moderna de tolerância está sistematicamente virando virtude genuína na cabeça deles. Aqui está realmente revelado qual é o propósito dessa história de tolerância. A tolerância não é para que o mundo seja mais pacífico, não. É para que nós fiquemos calados com a imoralidade. Não faz tanto tempo assim que um divórcio era uma vergonha. Era uma vergonha tão grande que o Estado militava contra. Você não era divorciado do dia para a noite. Você primeiro, se lembra como era? Desquite. Aí você era desquitado. Você tinha uma separação, se eu não me engano, por um período de 2 anos, onde você ia reavaliar a sua situação, mas você estava casado ainda. O desquitado não poderia casar de novo, porque ele estava casado. Depois do desquite, que era avaliada essa situação,
E ele voltava novamente para diante do juiz para ver se realmente era aquilo que ele queria. E a orientação que era dada ao juízo é que ele fosse contra sempre, tentasse militar contra aquilo ali. Hoje não. Hoje, se houver consenso, é mais fácil você se separar do que casar. As taxas são mais baratas para se separar do que para casar. Né? Eu acho que uma coisa que poderia barrar muito o divórcio é se a taxa fosse bem alta, né? O pessoal iria se pacificar rapidamente. Mas a taxa é muito barata e tudo é muito fácil para ser feito. Hã? Casar não é caro, caro é a festa, né? Caro é a festa. Casar não é caro, não. Quem foi que disse? Diogo, a feira, meu amigo, é a conta sem fim, né, rapaz? Você termina de pagar uma, é igual aluguel. Porque comida a gente não compra, a gente aluga, né? A gente aluga, no outro mês paga de novo, só dá 30 dias. Quando dá, o aluguel dá 30 dias, a feira não dá. Basta dar uma olhada na internet, por exemplo, e veja o que está sendo dito pelos auto-estilizados campeões da tolerância religiosa. O que você vai encontrar é uma grande quantidade de intolerância pelo cristianismo bíblico. Na verdade, alguns dos materiais mais amargos anticristãos na internet podem ser encontrados em sites supostamente promovendo a tolerância religiosa. Há um debate muito grande no Brasil sobre Estado laico. Os crentes defendem a laicidade do Estado. O Estado laico é o primeiro passo para um Estado ateu que vai perseguir o cristianismo. É isso aí. A nossa confissão de fé não é laica. Bota isso na sua cabeça. Nós não somos laicos. O presbiterianismo, historicamente, nunca foi laico. Nós sempre defendemos um Estado que se posiciona pela fé. O Estado não deve defender todas as religiões. Isso é coisa mundana. O Estado ele é o quê? Ministro de Deus. Como é que o ministro de Deus defende um macumbeiro? Não pode. Hã? Exato. Você vai mudar a essência do Estado para poder ser laico. Você vai ter que mudar a essência do Estado. Vá para um Estado que nasceu dentro do cristianismo, por exemplo, os Estados Unidos. Não tinha laicidade lá. Na verdade, o Brasil também não era laico, não. A laicidade no Brasil é muito posterior. Só que a laicidade, a religião oficial aqui não era protestante, era a religião romana. Você lê a história, por exemplo, quando chegaram aqui os primeiros huguenotes fugidos lá da França, foram para Genebra. De Genebra, Calvino mandou. Para muita gente pensa que o primeiro missionário é a Assembleia de Deus, né? Não é. Os primeiros missionários no Brasil foram missionários reformados, mandados por Calvino, 1530, e promoveram a primeira confissão de fé das Américas, Confissão da Guanabara. Você tem isso num livro, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Tragédia da Guanabara. A Tragédia da Guanabara. Lê esse livro. Esse grupo que chegou aqui, que parecia que ele tinha sido convidado, né, de boa vontade por Villegagnon, na verdade eles foram expulsos e mortos. Alguns foram mortos, tentando fugir daqui, depois desse problema que teve com a religião. Então, começou assim. Já começou assim. O mundo não é laico. O mundo é anticristão. Não existe laicidade. Existe anticristianismo. Na segunda vez que os reformados voltaram para cá, agora já com a insígnia, né, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, chegaram aqui no Brasil. Chegou, na verdade, Ashbel Green Simonton. A gente completou 160 anos de igreja no Brasil, agora em agosto. Quando ele chega aqui, ele não pode pregar para quem é nativo. Simonton chegou debaixo de um acordo que existia com a coroa, e você não podia pregar para um nativo. Você só podia pregar para quem já era crente. Exato. Né? E aí você tem Robert Calley, que era o missionário congregacional que estava aqui,
que não pregava para os nativos. Simonton chegou e descumpriu a lei, começou a pregar para nativo. Ele começou a dar aula de inglês e receber aula de português. E aí ele ia explicando a Bíblia dessa maneira. Foi onde aconteceu a primeira discussão aqui, né? Porque Caleb ficou com raiva. Simonton estava certo ou errado? Perfeito. A lei de Deus é maior do que a lei do Estado. O acordo que eles fizeram, problema deles. Houve uma grande discussão entre os dois, Simonton e Caleb. Caleb chegou 2 anos antes, com alguns anos depois, a igreja presbiteriana era a maior igreja, a maior denominação do país. E a congregacional não cresceu tanto assim. Até a década de 50, a maior denominação do país era a IPB. Depois vieram os movimentos pentecostais, neopentecostais, e a gente perdeu muitos membros. Mas assim é a história. A natureza do protestantismo é contra a laicidade. Essa tolerância religiosa, isso é balela. Eles estão todos contra o cristianismo. Então, o que a gente